Nós vamos tentar discutir nesse curso aqui, senhores, e fazer em conjunto o que nós chamamos de apologética ou defesa da fé. O livro que nós tomamos como base para essa parte introdutória é esse livro aqui, ó, Apologética Pura e Simples, de Alistair McGrath. Então, essas duas primeiras aulas que serão dadas hoje, se Deus quiser, eles vão se basear nesse livro. E quem quiser emprestado, depois eu já utilizei aquilo que eu precisava dele. Mas então, apologética. Vamos primeiro à procura do conceito do que é apologética. Apologética é parte da minha missão enquanto cristão e é parte da sua missão. Nós somos instrumentos de Deus para fazer algumas coisas na terra, enquanto estivermos vivos. Então, parte da nossa missão é também fazer apologética. Claro que o clássico da missão cristã não é apologética. O clássico da missão cristã é o que está lá em Mateus 28, né? Que é indo fazer discípulos, evangelizai, né? Anuncia o evangelho ao mundo todo, fazer discípulos de toda tribo, toda raça, todo povo. Então, nesse sentido, a nossa primeira missão e a missão principal é evangelizar. O que é evangelizar? Evangelizar é contar para as pessoas, é ensinar as pessoas a boa notícia. A palavra evangelho quer dizer boa notícia. A boa notícia de que há salvação. Acontece que se você chegar para a pessoa e falar assim, você precisa ser salvo. A primeira pergunta que ele vai te fazer é salvo do quê, meu amigo? Salvo de quem? Então, anunciar a salvação pressupõe contar a história toda. E a história toda passa pela criação, ou seja, existe um Deus que criou todas as coisas, inclusive criou você. Depois da criação passa pela queda, que é o seguinte, olha, existe um Deus, mas você deve a este Deus. Você não o reconhece como Deus, portanto não o obedece, ou seja, há um relacionamento quebrado entre você e esse Deus. Evangelizar é contar da criação, contar da queda, contar da salvação em si, dizer, olha, mas há solução, há salvação. Em Cristo há salvação. E mais, a salvação está em aberto, mas haverá de fechar. Haverá o momento da consumação em que não mais estaremos no tempo da oportunidade. Quando Cristo voltar, sim, mas principalmente quando você partir. A partir do momento que você parte, já não há mais possibilidade. Então, evangelizar é isso, é anunciar o objeto da nossa fé. Em que nós cremos? Isso é feito pela palavra, e quem vai operar no coração das pessoas é o Espírito Santo, porque a fé é um dom de Deus. Tá certo? Então, a nós cabe anunciar, contar, evangelizar. Paulinho, e a apologética? Onde ela entra aí? Evangelizar é contar da salvação. Defender a fé, fazer apologética, é tirar as pedras do caminho para a salvação. Por exemplo, quem é o mais novinho aí? O mais novinho não veio, as duas ali. Mas assim, deixa eu contar um negócio para vocês. Não se assustem, não fiquem tristes. Papai Noel não existe. O coelhinho da Páscoa não existe. Elas riram. Por quê? Porque ninguém quer crer em alguma coisa que é absurda, não é verdade? Ninguém se sente confortável em acreditar, em crer em alguma coisa
que é tão irracional que passa por absurdo. O mundo o tempo todo tenta fazer isso com o cristianismo. Fala, não, isso é coisa de gente besta. Não, isso é coisa de gente que não pensa. Não, isso é coisa irracional, completamente boba, antiga, antiquada. Aí vem a apologética e diz o seguinte: nada disso, senhores. Nada disso, pelo contrário. O cristianismo, na verdade, é a melhor forma de enxergar todas as coisas. É a melhor explicação para todas as coisas. E mesmo que a pessoa, então, não tome para si o evangelho, a apologética, então, vai tirar as pedras, tirar as barreiras, romper, por exemplo, aquela ideia equivocada que as pessoas têm sobre o cristianismo. Tá bom? Então, essa é a função da apologética: limpar, desobstruir o caminho para a fé. Ei, vocês dois, eu acabei de dizer que Papai Noel não existe, viu? Tá. Mas presta atenção, é limpar o caminho para a fé e é limpar o caminho da fé, senhores. Sabe por quê? Porque mesmo nós que estamos na fé, muitas vezes somos desafiados, né? Por argumentos, por pressões, por manipulações, por grupos muito grandes de pressão que vêm para nos dizer: olha, isso aí, não é bem isso. Pelo contrário. Então, nesse sentido, a apologética vai mostrar o valor, vai mostrar a razoabilidade do cristianismo frente a outras visões de mundo. O autor do livro, Alistair McGrath, ele disse o seguinte: talvez não consigamos provar, no sentido absolutamente rigoroso do termo, que Deus existe. Talvez a gente não consiga provar, no sentido filosófico mais duro do termo, que Deus existe. Mas, certamente, podemos mostrar que é perfeitamente razoável crer na existência de Deus, e que crer na existência de Deus faz mais sentido do que qualquer outra coisa em nossa vida, história e experiência. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo o seguinte: que a visão de mundo cristã é a melhor visão de mundo que existe. É a que melhor explica tudo que você é, tudo que você sente, tudo que você vê, tudo que você percebe. Não tem nada de irracional, de totalmente estranho, de antigo, nada disso. Pelo contrário, a forma melhor de enxergar e compreender as coisas é exatamente o cristianismo. Então, nós somos chamados a fazer apologética. 1 Pedro 3,15, 2 Coríntios 10, de 3 a 5. 1 Pedro 3,15, quem achar, leia alto, é o que eu falei na outra aula. Se você vai falar comigo, fale alto. Se você vai falar com o colega, fale baixo. Tá bom? Então, 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Estando preparados para dar a razão da esperança que habita em você. Por que você faz isso? Por que você olha o mundo assim? Por que você não faz aquilo outro? Você tem que estar preparado para dar razão. E essa é a preparação que a apologética pretende nos trazer. 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Achou, Leia? Porque embora andamos na carne, não militamos segundo a carne.
E as armas das nossas milícias não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando o nosso sofisma. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, se levanta cativo todo pensamento à obediência de Cristo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas. Poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Que fortalezas, Paulinho? Anulando nós sofismas. O que é isso, senhores? O que é sofisma? Sofisma é um raciocínio que parece certo, mas não é certo. São falsas informações. São tentativas de ludibriar as pessoas. Então, apologética é isso. É anular as inverdades que estão por aí, mas que parecem verdade, que são sutis, que vão entrando aos poucos e que vão corrompendo a verdade aos poucos, anulando sofismas e anulando toda altivez que se levante contra o quê? Contra o quê? O conhecimento de Deus. Então é nisso que nós vamos operar, senhores. Né? Nós vamos estudar o mundo e trazer e confrontar com a Bíblia e tirar a verdade sobre os valores, sobre os princípios, sobre as ciências, sobre o conhecimento, anulando tudo aquilo que mais sutil ou menos sutil se levante contra a verdade de Deus. Então o conceito de apologética é: apologética é a defesa da fé cristã em meio a uma guerra cultural. Vou responder. Está lá no material, viu? Apologética é a defesa da fé cristã em meio a uma guerra cultural. Judas 3, abre para mim lá. E antes que um desavisado me pergunte o capítulo, Judas não tem capítulo, só tem um. Judas 3. Que pode acontecer, né? Qual capítulo, Ti? Ti foi bom. Judas 3, por favor. Amados, quando entregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, e foi que me senti obrigada a responder convosco, exortando a trabalhar diligentemente pela fé, e em vez de toda entreguei, em vez por todas foi entregue aos santos. Então, senhores, nós somos chamados a batalhar pela fé que de uma vez por todas, presta atenção aqui, nos foi entregue. Isso é apologética. Defender a Bíblia, defender os valores no meio de uma guerra cultural que está implantada. Eu gosto muito de uma analogia, e eu já fiz ela em várias salas de escola dominical. Se você já ouviu, escute de novo. Essa batalha é mais ou menos o seguinte, senhores. Imagine um filme de Hollywood. Que Hollywood vai fazer a maior superprodução da história de Hollywood. Então, eles escrevem o melhor roteiro, eles chamam o melhor diretor, né? E o roteiro inclui cenas de drama, cenas de guerra, cenas de morte, mas cenas de amor, cenas de glória, cenas de triunfo. Esse filme está para ser rodado. Você quer participar? A pergunta é: se você for convidado para ser ator ali, você quer ir? Você quer participar? Porque é disso que na verdade se trata, senhores.
A maior história desse mundo está sendo construída, está se desenrolando, né? Que é a história da salvação, da redenção humana. É uma história que já tem roteiro escrito. Isso, o filme está rolando. O roteiro já está escrito, nós já sabemos o final. É uma grande batalha, é uma grande guerra que nós já ganhamos. Cristo ganhou. Haverá de triunfar e ser glorificado no final, na consumação, mas já ganhou. Acontece que batalhas estão acontecendo. A pergunta de Jesus é: quer participar? Quer participar dessa obra? Tem cenas de drama. Ei, tem cenas de morte. Ei, tem cenas de dor. Mas tem cenas de glória. Tem cenas de amor. Quer participar? Aí é o seguinte: sinta-se honrado por ter sido convidado a participar, senhores. Sinta-se honrado em poder batalhar essa batalha. E sinta-se firme, porque nós já ganhamos essa guerra. O roteiro está escrito. Isso é também fazer apologética. Fazer apologética é parte de vestir essa armadura e entrar nessa batalha. Qual é o conceito de apologética? Defesa em meio a uma guerra cultural. Então vamos destrinchar um pouquinho esse conceito? Guerra cultural. Senhores, o que é cultura? O melhor conceito de cultura que eu já vi é o mais simples, e está num livro de Michael Horton chamado O Cristão e a Cultura. Olha que conceito simples, mas perfeito. Cultura é a natureza transformada pelo homem. Cultura é quando o homem pega o que Deus fez e transforma. Quer ver? Escuta aí. Vou fazer. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, roubar do trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Não é de graça não sofra à toa. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Senhores, cultura é fazer bolo. Quer ver? Quer ver? Nós vamos lá no trigo. Quem fez o trigo? Deus. Nós pegamos o trigo e fazemos farinha de trigo. O cantor falou que a gente faz pão, mas a gente quer fazer farinha. Milton Nascimento falou, faça pão, mas vamos fazer farinha. Nós vamos na cana, em vez de tirar o mel, que o cantor falou, a gente tirou açúcar. E a gente mistura aquele negócio e sai o bolo. Nós pegamos o que Deus fez, modificamos o que Deus fez e chegamos em coisas que nós queremos usar, usufruir. Isso é cultura. Alta cultura. Vocês vão ver no intervalo. Milton Nascimento é mais ou menos. Mas o bolo da Gisele. Alta cultura. Cultura é pegar o que Deus fez e transformar. A natureza transformada pelo homem. Simples. Mas acontece que há uma briga pela cultura, pelas transformações, pelas modificações possíveis na natureza. Há uma
Uma guerra contra quem, Paulinho? Lucas 11, de 18 a 23. Outra pessoa já abre em Gálatas 5, 17. Lucas 11. De 18 a 23. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizes que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Presta atenção, vai até o 23. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim, e quem não é comigo não ajunta, espalha. Senhores, quem é o valente aí? O contexto é o seguinte: Jesus tinha expulsado demônios, e aí vem os fariseus e falam assim: expulsa demônios porque é o maioral, que é coligado do maioral dos demônios. E aí Jesus, então, diz o que ele disse aqui. Quem é o valente? Do texto. Pode chutar, senhores. Satanás é o valente. Porque o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, não pode o governo de Satanás estar dividido entre si. Vocês estão falando aí que eu sou de Satanás e expulsos de Satanás? Conversa é essa? O reino de Satanás não pode estar dividido, porque uma casa dividida não se sustém, né? Então, olha só, se o valente souber que vem alguém, ele vigia. Para alguém despojar a casa de um valente, primeiro tem que destruir o valente. E é isso que eu fiz, diz o Senhor Jesus. Eu sou aquele mais valente que o valente que foi e amarrou o valente, e agora podemos despojar os bens do valente. Depois da queda, senhores, o mundo jaz. Despojar é pegar os bens, né? Ou seja, vencer uma guerra, os bens do vencido agora são meus. Então Jesus vence Satanás e agora as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Deus. Então a igreja de Deus sai das próprias paredes e vai ao mundo despojar os bens do valente. Aquele mundo que jazia no maligno agora é objeto da graça, e nós somos o instrumento da graça que vai, em nome de Jesus, e pega os bens, né? E captura as almas, e resgata as almas, e convence, né? Claro, quem convence é o Espírito Santo, né? Mas pela palavra anunciada por nós. Então, é nesse sentido que a nossa guerra é contra esse ex-valente, esse valente amarrado, esse valente já cambaleante, chamado Satanás e os demônios. Mas tem mais um inimigo aí, Gálatas 5,17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Quem é o inimigo aí, senhores? O que quer dizer carne? Eu, né? Uma parte de mim, senhores, né? Nós trazemos em nós o germe, a maldição, lá do nosso representante federal, Adão, né? Nós trazemos em nós o velho homem, os desejos pecaminosos, a tendência para o mal. E todo homem tem. Todo homem traz dentro de si essa tendência, essa luta. Tanto o homem natural quanto nós cristãos.
O que aconteceu conosco foi a partir do momento que nós nos convertemos, nós mudamos de rumo, a gente caminhava para um lado e Deus mudou a nossa sorte, né, o nosso caminho, e passa a habitar em nós e vai nos santificando. No entanto, a natureza má ainda está em nós, de forma que os nossos inimigos são esses: Satanás, os demônios, os príncipes desse mundo, os poderosos desse mundo tenebroso, e nós. É uma guerra externa, mas é também uma guerra interna. Tá bom? Guerra cultural. Contra quem? Contra esses dois. Guerra cultural. Guerra desde quando? Quando o ser humano chegou aqui, o inimigo já estava aqui, não estava? Quando eu estou falando em guerra cultural, não estou falando do Brasil do século XXI, não, senhores. Estou falando também do Brasil do século XXI, mas essa guerra é desde sempre. Desde que o homem é homem, Satanás é adversário nosso. Ei, a palavra diabo quer dizer acusador. Acusa quem? Acusa nós, acusa Jesus, acusa todo mundo, né? Quando Jesus esteve no deserto ali, o que Satanás fazia era tentar ele, acusar ele, falar: você não te disse não, seu pai é ruim. Ei, quando Satanás chega para Eva e fala assim: Deus mentiu, rapaz, vai morrer não. Rapaz não, né, moça? Vai morrer não. Acusador desde o comecinho. E a palavra Satanás é adversário nosso, adversário de Deus, né? Desde sempre essa guerra está aí. Agora, é claro, nós não estamos acostumados ao pior dessa batalha, viu, senhores? Porque o Brasil que nós vivemos até hoje, maravilhoso. Agora, nós sabemos para onde nós estamos caminhando, não sabemos? Que as facilidades estão sendo fechadas, trancadas, né? Nós estamos vendo e vivenciando coisas que a gente ainda não vivenciou. Mas faz igual Pedro, viu? Não estranheis esse fogo ardente que arde entre vós. Não é privilégio de vocês, não, senhores. A igreja sempre foi. A igreja sempre passou por isso. Desde o comecinho ela passou por perseguições. Então, há momentos piores, há momentos melhores. Há locais piores, há locais melhores. Hoje, nesse mundo, há cristão, tão cristão quanto você, está morrendo, está preso, está sendo torturado por ser cristão. Hoje. De forma que, aconteça o que acontecer, nós vamos participar do filme. A nossa atitude não vai mudar, apesar das circunstâncias. Se for cena de terror, vamos fazer. Se for cena de glória, e Deus queira que seja, nós não somos masoquistas, nós estamos lutando para não chegar lá no pior, e devemos lutar sim, e também o nosso curso trata disso, nós vamos tratar disso, né? Como agir sobre todas as coisas, mas aconteça o que acontecer, venha o que vier, nós vamos participar dessa batalha. Uma batalha que desde sempre está sendo travada. Mas deixa então eu dar um boletim para os senhores dessa guerra. E assim, há um mês atrás nós estávamos doidos para receber boletim, né, da guerra da Ucrânia. Agora ninguém mais quer saber, né? Um trem que passou, tá lá ainda, mas ninguém mais liga para aquilo. Mas deixa eu dar para vocês um boletim dessa guerra. Habla em Hebreus 10, de 12 a 13. Sobre a situação atual dessa guerra cultural que nós vivenciamos. Hebreus 10, de 12 a 13. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, sentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Jesus
tendo cumprido aqui, né? Tendo pago o preço do nosso pecado, tendo vencido a morte, ascendeu. Está à direita do Pai, até que cada um dos inimigos de Deus, de Jesus, sejam colocados debaixo dos pés de Jesus. É este o momento que nós estamos vivendo, senhores. A cabeça da serpente já foi pisada. Estão sabendo o que eu estou dizendo, né? Aquilo que foi prometido em Gênesis 3,15, a cabeça já foi calcada. Foi de calcanhar, né? Em cima da cabeça. A serpente está aqui, sim, agonizando, vivendo os seus últimos momentos. Ei, senhores, quem vive os últimos momentos normalmente se desespera. Alguém no desespero faz loucuras. Hitler começou a Segunda Guerra em 1939 e começou acelerado e conquistou praticamente toda a Europa Central. Começou na Polônia, tomou Holanda, Países Baixos, tomou a França rapidinho, Blitzkrieg, né? Ele entrava rápido, tomava tudo. Sobrou a Inglaterra e ele tinha um acordo com a União Soviética. Tudo andando maravilhosamente bem. Acontece que a Inglaterra resistiu. A Inglaterra, aí é honra, né? Aí eu vou ter um problema, eu vou ter que parar de falar, né? Vou ter que escutar agora. Porque tudo que eu estou falando veio daqui, viu, senhores? Tá. Mas, então, Hitler conquista rapidamente a Europa. A Inglaterra resiste e começa a virar o jogo na Batalha dos Ares, né? Começa a ganhar nas forças aéreas. Hitler, então, fala assim, vou roer a corda com Stalin, com a União Soviética, e vou invadir. E abre uma segunda frente de batalha. Ali ele começa a perder. Já estava perdendo por cima. Abre uma segunda frente, o Japão fica doido e bombardeia Pearl Harbor. Os Estados Unidos entram contra o Japão, que era aliado da Alemanha, e então os Estados Unidos entram também ao lado dos aliados contra o nazismo. Isso acontece mais ou menos em 1941, e então a guerra começa a virar. E a União Soviética vem voltando, e os Estados Unidos entram lá na Normandia, junto com os australianos, com os ingleses, e vem retomando tudo. Tá? E Hitler, desesperado, fica doido. E resolve fazer uma contraofensiva. Uma loucura. Depois vocês procuram na internet, chama contraofensiva do Bulge. E ele pega tudo que tem e arrisca tudo que tem. O que Hitler fez é exatamente o que Satanás está fazendo. Alguém que perdeu e sabe que perdeu, mas que está desesperado e que arrisca tudo no desespero. É esse o momento que nós estamos vivendo. Onde o mal está se juntando. Gente, pessoas tão antagônicas se juntam, né? Não estranha, não. Um tal de Franz Kafka é um escritor, ele é do leste europeu. Ele escreveu um conto que ele diz assim: o time de Satanás não ganha e não tem como ganhar. Porque o time de Satanás é dividido. Só tem demônio, né? Como é que demônio convive um com o outro, gostam do outro, se ajunta? Senhores, não é bem assim não. Saduceus e fariseus era óleo e vinho. Saduceus gostavam dos romanos. Fariseus detestavam os romanos. Quando Jesus veio, nós vemos saduceus e fariseus
de mãos dadas contra a verdade. Esse é o boletim dessa guerra que nós estamos vivendo. No entanto, Mateus 16, 18. O que diz lá? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Rodrigo, lê direito, não é possível. Nem as portas da igreja, não? Que portas estão sendo arrombadas, senhores? São as portas do inferno, senhores. A igreja está no ataque. Ei, nós estamos no ataque. O boletim é esse. Somos nós que somos chamados para sair das portas aqui e ir lá vencer a batalha, viu, senhores? O inimigo está lá agonizando, desesperado, forte. Não é? Nossa, os poderes desse mundo. Nós estamos percebendo. No entanto, nós vamos lá e ganhamos as batalhas. 3 pedrinhas, ou 5 pedrinhas, uma funda, e vamos lá e ganhamos as batalhas que temos que ganhar. Que Deus já colocou que nós ganharíamos. É em nome de Deus que nós vamos. E se Ele quiser, nós vencemos. A nós cumpre isso, senhores. Então, guerra cultural. Estou falando aqui que nós estamos no ataque, mas o conceito de apologética é só explicar. Isso aqui é as Crônicas de Nárnia. E aqui, ó, somos nós, né? Ali é o mal e aqui é quem vence a batalha. Quem viu os filmes de C.S. Lewis, ou quem leu os livros de C.S. Lewis, sabe o seguinte: essa turma aqui o tempo todo fala assim, estão perdendo, e estão perdendo mesmo, estão perdendo, e essa aqui tá ganhando, de repente esse aqui vem, acabou. É assim. Mas esse povo vai. Esse povo tá armado, e esse povo vai. Porque sabe que na hora certa o leão vem. Tá bom? Tá, então, defesa. Nós estamos no ataque, mas nós temos coisas a defender. Apologética é defender o quê? Presta atenção que vai ter uma diferença entre o quê e quem, viu? Defender o quê? Defender o evangelho, defender a verdade, porque conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade quem liberta as pessoas do mal. É a verdade quem dá às pessoas o caminho real da felicidade. Deixa eu fazer uma pergunta para os senhores. Por que você é cristão? Porque raios de você cristão deve falar para o homossexual para largar a homossexualidade? Responde para mim. Por que você deve sair do seu lugar, ir lá e falar para o homossexual para largar aquilo lá? Errado. Porque é ruim para ele. Porque é pecado. Porque o pecado não é bom. Por mais que ele acha que tá legal, que tá bom, não está bom. Não vai levar a satisfação, a felicidade. É por isso, e é só por isso que nós devemos falar, nós devemos defender. Entendeu? Nós não somos um exército do mal, nós somos um exército do bem. Que vai para o bem. Então, defender o evangelho, defender a verdade, defender os valores, é buscar que o outro seja feliz. Se o outro se converter, ótimo, mas se o outro só mudar o comportamento, por exemplo, promíscuo que ele tiver, já valeu. Você já deu um presente para ele. A promiscuidade não ia levar ele a lugar nenhum. A dor, a sofrimento. Os lábios da mulher adulta são doces, no entanto é caminho de morte. Então, defender o quê? Defender o evangelho, a verdade, os valores que fazem feliz.
Defender a honra e o nome de Deus. Paulinho, não é defender Deus? Não é defender Deus. Deus não precisa da sua defesa, senhores. Deus não precisa que você o vingue, a não ser que ele fale para você fazer. Mas a honra de Deus, o nome de Deus, precisa ser defendido. Êxodo 27, ou Deuteronômio 5, alguma coisa. O que diz lá? Êxodo 27. 27. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Sim. Senhores, quem está brincando com o nome de Deus, Deus não toma por inocente. Deus não olha com bons olhos o Porta dos Fundos. Deus não olha com bons olhos a Rede Globo. Deus não olha com bons olhos as escolas de carnaval que blasfemam do nome dele, senhores. Agora, o mínimo que se espera de nós é o seguinte: porque haverei de eu seguir, ouvir o Porta dos Fundos? Se o nome de Deus é todo o Natal blasfemado, e eles fazem questão, não é só o Porta dos Fundos, uma companhia de comédia de Brasília também é campeã nisso. Como é que chama, gente? Os melhores do mundo. Hermanoteu na Terra de Godard, né? É um filmezinho deles aí, blasfemo. Porque eu, cristão, vou incentivar esse pessoal, senhores. Por que eu vou seguir? Por que eu vou mandar? Se você assistir dizendo assim, eu quero assistir para poder combater, tudo bem. Aí tudo bem, você vai assistir e vai falar assim, olha, não recomendo para ninguém, é uma porcaria por isso, por aquilo, é outra história, mas ficar rindo, ficar assistindo. Senhores, há quanto tempo a Rede Globo não entra na minha casa? Não entra. Por quê? Porque, a meu ver, há um compromisso. É uma questão de compromisso dela com o anticristianismo. Estou falando de política, estou falando nada disso, estou falando de cristianismo. Com destruição de família, com desconstrução desses valores que nós defendemos. Então, assisti muito, já sei o que é, não assisto mais. Para quê? Quando eu falei que Deus não precisa que nós o defendemos, Deus de fato não precisa. Deus é muito superior a nós, né? Ele, no momento certo, ele haverá de exercer, de reivindicar. Não tenha dúvida. Mas Deus se agrada que nós lutemos por ele. Imagina o seguinte, você mãe, tem um filho pequeno, você vai a um supermercado, né, e está fazendo as suas compras e um dos vendedores é grosseiro com você, mãe. E aí o seu filhinho se levanta e fala assim, ei rapaz, qual é? E a menina é mais ou menos assim, né? Não sei o de vocês. Desculpa pela atuação, foi ruim. Não foi global. Mas você vai gostar ou não vai, mãe? Quando o seu filho tentar te defender. É bem isso. É bem isso. Deus não precisa. No entanto, ele se agrada quando nós nos levantamos para honrar o nome dele, para defender o nome dele. Não só na televisão, viu, senhores? Na faculdade, no seu trabalho. Tudo isso está chegando lá. Tá? Defender o quê? Defender a verdade, defender a honra e o nome de Deus. Mas defender quem?
Deus é um ser, nós não precisamos defendê-lo. Defender quem? Defender os outros do engano. Essa é a apologética clássica. Quando nós saímos daqui e abrimos os olhos dos outros. Mas deixa eu te contar um negócio. Defender quem? Defender você, cara pálida. Defender você. Isso é apologética. Nesse livrinho aqui, ó, do reverendo Nicodemos, Cristianismo na Universidade, tem uma estatística que diz o seguinte: nos Estados Unidos, de cada 10 cristãos que vão para a universidade, olha só o que acontece. 1 vira ateu. 2 esfriam na fé. 3 desigrejam. Ou seja, de cada 10 cristãos que saem e vão para a universidade, 6 se afastam. Não é diferente muito no Brasil, não. Muitos voltam. Jesus não perde nenhum a ovelha para a universidade. Isso não acontece, não. Ele é o bom pastor e o que é dele. Mais tempo, menos tempo, ele traz de volta. Mas olha só, que caminho tortuoso que essa ovelha teve que passar. Né? Então, defender quem, senhores? Apologética é isso, senhores. Preparar-se para se defender em meio a essa batalha. Por quê? Porque pode parecer fácil no discurso, mas quando o mundo é contra você, senhores, a pressão é grande. Quando você não está preparado, quando você só tem caricatura das coisas, você chega lá, você é afrontado de todas as formas, é convencido de todas as formas, e você haverá de se machucar. Então a apologética é preparar você para essas batalhas. É isso que nós vamos tentar fazer nesse curso, tá bom? Mas com quais armas que nós vamos nos defender? Efésios 6, senhores. Efésios 6, lê primeiro de 10 a 12. Efésios 6, de 10 a 12. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Defender você contra os principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Paulinho, você está exagerando. Tô. Não sei, cada um tem uma visão, né? Na minha visão, todo mundo ali está fazendo força. Todo mundo ali está fazendo força para te desencaminhar. O UNB, Paulinho, eu fui de lá, viu, senhores? Ninguém precisa me dizer, não. Eu fui de movimento estudantil. Não na UNB, na Federal de Uberlândia. Eu sei por dentro o que é aquilo ali. Ô pessoalzinho anticristão. Ô turminha focada. O que me, assim, me estranha muito é que eles são focados. Senhores. Eles têm um objetivo e vivem e morrem por aquele objetivo. E nós que temos o melhor objetivo do mundo, gostamos de distração. Não somos focados, não estamos dispostos à batalha. Muitas vezes, infelizmente. E é contra isso aqui que nós estamos lutando, senhores. Coisas grandes, coisa muito maior que nós. Muito mais forte do que eu, do que você. No entanto, isso aqui é nada
perto de quem está por trás de nós, né? Agora, quem está por trás de nós, ele nos arma, ele nos fortalece para que nós possamos ir para frente de batalha. Esse aí é um grupo menor em quantidade, mas eles fazem tanto barulho, tanto movimento que abafa o outro. Parece que é maior. E eles são unidos, né? Então, é um Engraçado. grupo que tem garra, tem força, tem determinação. Sim. Tem acesso, está dentro da sua casa, você dá moral, você escuta, né? Até porque grande parte aqui é difícil mesmo. Vamos ficar sem internet? Não é isso que eu estou falando. Estou falando o seguinte, não vá desarmado, viu, senhores? Quer ver? Lê o 13 aí. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia do mal e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Senhores, a preocupação aqui não é ganhar, percebe? Ele afirma, nós vamos ganhar, depois que você vencer tudo, nós vamos ganhar. A preocupação é o seguinte, vai armado para permanecer inabalável. Ganhar tudo vocês vão, mas vai armado para não se machucar. Essa é a mensagem apologética. Quais são as armas? Lê aí do 14 até o 18. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos. Senhores, rapidamente aí, ó. O cinto, né, cingindo-vos com a verdade. Vai com a verdade. Apareça a verdade na boca de quem aparecer, alegre-se com a verdade. Viu? Para com isso. Se Satanás disse uma verdade, ela não deixou de ser verdade porque Satanás disse. Nós operamos com a verdade. Não minta. Não floreie, não invente, não fale que você não sabe. Isso não é a nossa arma. A arma de Satanás, do time dele, é mentir. A nossa é buscar a verdade. Deixa eu só falar mais uma coisa sobre a verdade. Busca a verdade dentro de você, senhores. Ei, seja verdadeiro com você mesmo, sobre você. Quer aprender sobre o mundo? As pessoas não são muito diferentes de você, não. Conhece você. Seja verdadeiro com você. Né? Você não precisa dizer para os outros, não, mas diz para Deus sobre você. Né? Para Deus você não precisa mentir, enganar, mas conhece você. Aí você vai estar no caminho de descobrir, sim, a verdade sobre as coisas. O que mais? Couraça da justiça. Justiça, senhores, o piano, é dar a cada um o que lhe é devido. Nós somos do time da justiça, do time que não se afoba para falar, para expressar julgamento, juízo. Não, senhor, nós somos do time que ouve mais, que aprende antes de querer ensinar. Essas são as nossas armas. Justiça, sabedoria, ponderação, bom senso. É assim que nós achamos. Nós somos do time aí da boa notícia da paz, né? Que não compactua com o erro, no entanto, que é misericordioso, que está num projeto antes de salvação e não de destruição. Ladrão que vem roubar, matar e destruir. A gente vem para ser instrumento daquele que tem vida, e vida em abundância. Então nós estamos lá para resgatar o povo, para tirar o povo de lá e trazer para cá. Nós somos do time da fé.
da certeza, da convicção, mesmo contra todo mundo e contra todos, mesmo que pareça que ele está demorando, a gente mantém a fé, mantém a certeza, e fé é certeza, senhores, fé é convicção. Aquilo que estava nas universidades agora está dentro da nossa casa, infelizmente, esse é o nosso momento. Aquilo que estava restrito às universidades agora está em todos os livros, em todos os filmes, em todas as novelas, em todas as séries, exceto as coreanas. Hein? E os coreanos são presbiterianos, viu? 50% daquele paísinho é cristão. Você assiste uma série europeia, norte-americana, é lixo. É pornografia, é nudez o tempo todo. É homossexualismo o tempo... Na coreana, não. Sul-coreana, né? Porque o norte-coreano, Deus me livre, nem internet eles têm. Tá? Nós somos o time da salvação, que tem o capacete da salvação. Ou seja, nós entramos na batalha consciente de que nós somos salvos, nós somos guerreiros, que nós somos peregrinos, que nós não somos daqui, nós somos de lá de cima. Nós estamos aqui, mas o nosso olho está lá. E nós temos uma arma de ataque. Qual é a arma de ataque aí? Hã? Ah, senhores, a espada. É o que está contido aqui, que separa junto e medula, alma e espírito. Que é o instrumento de Deus para convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. É isso aqui, senhores. E é essa mensagem que nós levamos. E no versículo 18 eu fiz questão de colocá-lo, porque não está aí ilustrado como uma arma, mas é uma arma. É oração, senhores. É o tempo todo estar com Deus, perceber Deus, saber que Deus está ali. Vamos parar de pensar que a oração tem que ser aquele negócio sempre formal. Não, senhores, oração é conversar com Deus, e Deus está lá em todo momento. No semáforo, quando você bate o carro, Deus está lá. Quando você vai fazer uma prova, Deus está lá. Quando você vai participar de uma licitação, Deus está lá. Oração é isso, é perceber o tempo todo que Deus está lá e está sempre em contato com Ele. Senhores, o que é apologética? Fomos salvos para boas obras. Boas obras incluem evangelizar, ou seja, anunciar a boa notícia da salvação, mas também boas obras implicam lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue a nós, santos. Ou seja, ser cristão implica defender a verdade, defender os valores, defender a honra de Deus e defender-nos e defender os outros em meio a um mundo que jaz no maligno. Ser igreja implica militar em batalhas de uma guerra já vencida por Cristo. Nós somos a igreja militante. Haveremos de ser triunfante quando formos, mas enquanto estamos aqui, somos a igreja militante, a igreja que batalha. Uma dica cristã. Para essas batalhas, melhor irmos revestidos com toda a armadura de Deus, sob pena de nos ferirmos. Que Deus nos ajude. Senhores, aula 1, até aqui, o que eu falei, alguma dúvida, alguma colocação, alguma questão que não ficou bem clara, alguma coisa que eu falei que não parece bíblico para você? Não? Então vamos para a aula 2.